Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Neste vídeo nós iremos ver como um católico deve ler e interpretar a Sagrada Escritura. Isso tem que ser baseado naquilo que é uma norma da Igreja. Como um católico deve fundamentar a sua interpretação bíblica. Então, vem comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine, tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, esse vídeo aqui é para tratar de uma questão que geralmente gera e nasce muitas polêmicas dentro daquilo que é a interpretação bíblica. Por exemplo, Martinho Lutero ele falou de um livre exame das Sagradas Escrituras. E esse livre exame, os protestantes dizem que é porque a partir daí qualquer pessoa pode ler, examinar as Escrituras. Mas na verdade a gente viu que isso gerou a livre interpretação, ou seja, cada um interpreta o que quer, como quer, da maneira que quer, e por isso tem existido o crescimento demasiado de seitas constantemente. Todos os dias acontece de nascer uma seita nova. Então vamos lá, para a maneira correta, a maneira católica de ler a Sagrada Escritura. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita por católicos e para católicos. Então, com o mesmo espírito que ela foi escrita, ela deve ser interpretada. O Espírito Santo que agiu em católicos para escrevê-la e que age em católicos para interpretá-la. A Igreja fala dos sentidos da Escritura aqui no Catecismo, no parágrafo 115. Diz assim: segundo uma antiga tradição, podemos distinguir dois sentidos da Escritura: o sentido literal e o sentido espiritual. O sentido literal é esse que é o texto, aquilo que está escrito, e o sentido literal fala da historicidade, do fato acontecido. E o sentido espiritual, ele está dividido em três outros aspectos, sendo este último, o sentido espiritual, subdividido em sentido alegórico, moral e anagógico. A concordância profunda entre os quatro sentidos garante toda a sua riqueza à leitura viva da Escritura na Igreja. Então, o sentido literal e o sentido alegórico, moral e anagógico, esses quatro sentidos, sendo esses três, alegórico, moral e anagógico, a subdivisão do sentido espiritual. O sentido literal, parágrafo 116 do Catecismo, é o sentido significado pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese que segue as regras da correta interpretação. Todos os sentidos da Sagrada Escritura devem estar fundados no sentido literal. Então, o sentido literal é aquilo que está lá no texto, a literalidade, ou seja, aquilo que ocorreu. Vamos dar um exemplo aqui, a travessia do Mar Vermelho. A travessia do Mar Vermelho, nós lendo ali o Êxodo, nós vamos ver que aconteceu literal. As pessoas, o povo que estava escravo no Egito, quando foi liberto por Deus por meio de Moisés, o povo saiu do Egito e atravessou o deserto e, consequentemente, atravessou o Mar Vermelho. Então, a travessia do deserto e a travessia do Mar Vermelho é literal. Aconteceu, é fato, está lá. Mas, porém,
Ele diz aqui, todos os sentidos da Sagrada Escritura devem estar fundados no literal. Então, o sentido literal está lá? Está. Mas o sentido alegórico, moral e anagógico também estão lá. Vamos ver o que diz o Catecismo sobre o sentido espiritual, que vem sendo subdividido em 3. Parágrafo 117. O sentido espiritual, graças à unidade do projeto de Deus, não somente o texto da Escritura, mas também as realidades e os acontecimentos de que ele fala, podem ser sinais. Podem ser sinais. Certo? Então, no sentido anagógico, podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos reconhecendo a significação deles em Cristo. Então, tudo que está na Sagrada Escritura, seja no Novo Testamento ou no Antigo Testamento, sendo fato, sendo algo que aconteceu historicamente em uma determinada região, ou com um povo, ou com uma pessoa, com quem quer que seja, em Cristo Jesus tem um sentido espiritual e tem um sentido, um significado mais perfeito, mais, vamos dizer assim, mais claro para nós. Então, a chave da leitura, a chave de toda a Sagrada Escritura é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo que nós vamos compreender o sentido espiritual. O literal está lá no texto, né? O literal está no texto. Mas o sentido espiritual é na pessoa de Cristo. Por exemplo, ele dá aqui, ó, assim, num alegórico, né? O sentido alegórico. Assim, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo e também do batismo. Isso está aí em 1 Coríntios capítulo 10, vamos dar uma olhadinha aqui. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 diz assim, a respeito da travessia do Mar Vermelho, né? Que na pessoa de Cristo nós podemos compreender que é uma vitória de Cristo e também é símbolo do batismo. Vejamos o que o próprio Paulo, por isso que a Sagrada Escritura foi escrita por católico e deve ser interpretada por católico. O próprio Paulo, lendo, que Paulo foi expert nisso aqui, o próprio Paulo lendo a Sagrada Escritura da sua época, aquilo que eles tinham em mão, que era o Antigo Testamento, o apóstolo Paulo, no capítulo 10 da Carta aos Coríntios, ele dá uma significação para a travessia do Mar Vermelho e tudo o que aconteceu ali na libertação do povo saindo do Egito. Veja o que o apóstolo Paulo diz. 1 Coríntios 10, versículo 1. Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Essa nuvem é uma nuvem no deserto, quando o povo ia caminhando no deserto, existia uma nuvem que os protegia do castigo do sol, né? Da quentura do sol, da temperatura altíssima do sol no deserto. Todos atravessaram o mar. E na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés. Todos foram batizados em Moisés. Por isso a igreja diz aqui que, no parágrafo 117 do Catecismo, o sentido alegórico, dar esse entendimento. Em Cristo, nós reinterpretamos toda a literalidade da Sagrada Escritura. O Mar Vermelho, a nuvem no deserto, tudo isso tem um significado. Ele diz assim, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo e também do batismo. E Paulo diz, é o próprio Paulo que diz isso aqui. O próprio Paulo coloca isso para nós. Ele diz, todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era
Cristo. Apesar disso, a maioria deles não agradou a Deus, pois caíram mortos no deserto. Então eu não vou continuar lendo para que não fique longo. Então veja, o povo no deserto estava com sede. Moisés bate com o cajado em uma rocha e dali sai água. O apóstolo Paulo diz que todos comeram de um mesmo pão e beberam de uma mesma rocha. E essa rocha era Cristo. E essa rocha, ele diz, e esta rocha era Cristo. Então, meus amados irmãos, dá para nós compreendermos que a rocha lá no deserto, que o povo bebeu a água, era símbolo de Cristo. Por isso Jesus disse àquela samaritana no poço de Jacó, se eu te der de beber, da água que eu te der de beber, tu não voltarás a ter sede. E ela disse, por acaso tu és maior do que o meu pai, do que o nosso pai Jacó, que nesse poço bebeu água, deu à sua família e deu aos seus animais? E Jesus disse, se eu te der, da água que eu te der, tu não precisarás mais voltar aqui para beber água, porque a água que eu te der fluirá de ti como um rio de água viva. Então, meus amados irmãos, nós precisamos compreender isso. A respeito dessa questão do batismo, o Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho, simbolizava o batismo que nós recebemos. Mas também o apóstolo Pedro, o primeiro Papa, na sua primeira carta, no capítulo 3, primeira carta de São Paulo, de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Veja que interessante, ele fala aqui a respeito de Noé e qual o significado que ele dá à Arca da Aliança. O sentido alegórico, ele traz para nós uma ressignificação de toda a Sagrada Escritura. Veja o que o apóstolo Pedro diz. Pedro 3, primeira carta de Pedro 3, versículo 18. Com efeito também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim de vos conduzir a Deus. Morto na carne, foi vivificado no Espírito, no qual foi também pregar aos espíritos em prisão. A partir do versículo 20 é o mais importante para nós. Ele diz, a saber, aos quais foram incrédulos outrora nos dias de Noé, quando Deus, em sua longanimidade, contemporaneizava com eles, enquanto Noé construía a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8, foram salvas por meio da água. Essas poucas pessoas, essas 8 pessoas que foram salvas, é Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Aí, o versículo 21 diz o seguinte, aquilo que lhes corresponde é o batismo que agora vos salva, não aquele que consiste na remoção da imundície do corpo, mas no compromisso solene da boa consciência para com Deus pela ressurreição de Cristo Jesus. Então veja, aquele símbolo de Noé e sua família sendo salvo na Arca da Aliança, ou melhor, na Arca de Noé, na Arca da Aliança também, porque Deus fez uma aliança com Noé, mas não estou falando da Arca da Aliança onde estavam as 2 tábuas da lei. As 8 pessoas da família de Noé que foram salvos na arca por meio das águas, foram salvos do dilúvio por meio da arca. Mas, porém, aquela arca e a água do dilúvio representa o batismo. Não é eu que estou dizendo, é o próprio Pedro que diz, aquilo que lhe corresponde é o batismo que agora vos salva, não aquele que consiste na remoção da imundície do corpo, mas em um compromisso solene da boa consciência para com Deus e pela ressurreição de Cristo Jesus. Então, no sentido alegórico, nós, olhando para a pessoa de Cristo, interpretamos aquilo que é o literal, aquilo que está lá na letra, aquilo que é um fato histórico, e trazemos para o nosso tempo. Isso é a interpretação da igreja, meu irmão. Se nós ficarmos apenas no literal, vai se tornar para nós uma letra morta.
a Bíblia não vai fazer sentido, ela não vai ter sentido, porque a Bíblia não é um livro para tratar de história, tão somente tratar de história. É um livro histórico? É um livro histórico. É um livro que narra grandes fatos históricos? É um livro que narra grandes fatos históricos. Mas se nós ficarmos somente na letra, na historicidade do texto, naquilo que aconteceu, se torna para nós letra morta. A vitória de Cristo, por exemplo, nós, eu e você que me assiste agora, nós estamos caminhando nesse mundo, somos igreja militante, estamos caminhando nesse mundo, certo? Passamos desde quando fomos batizados até a volta de Jesus. A igreja entende isto aqui, esta nossa caminhada, essa nossa peregrinação, como a peregrinação do povo que saiu do Egito. Este mundo aqui que nós estamos vivendo é o Egito. Quando nós fomos batizados, fomos tirados do Egito e nós estamos peregrinando nesse deserto que é o mundo, até chegarmos na terra prometida, que é o céu, a nova Jerusalém do alto. Aquilo que está no Apocalipse capítulo 21. No livro do Apocalipse capítulo 21, o texto literal, uma visão que João teve e que não mais ninguém terá, né? Aquele fato literal ali que João, na ilha de Patmos, viu e ouviu, aquele fato ali, hoje, para nós, representa a igreja triunfante. Representa não, é a igreja triunfante. Porque foi mostrado isso a João. Foi mostrado a João a igreja triunfante, a Jerusalém do alto. E nós, igreja militante, saímos do Egito, depois do batismo, quando fomos batizados, peregrinamos pelo deserto, até entrar na terra prometida, até entrar na Jerusalém do alto. Esta é a interpretação católica, meu irmão. Se nós ficarmos somente na interpretação literal, nós iremos cair em um fideísmo àquilo que está escrito. Seremos semelhantes aos protestantes. Então, este é o sentido alegórico, né? O sentido moral. O sentido moral, os acontecimentos relatados na Escritura devem conduzir-nos a um justo agir. Eles foram escritos para a nossa instrução. Então, a primeira carta aos Coríntios, como eu li no capítulo 10, no versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim, ele falando, porque no contexto do capítulo 10, Paulo está falando aqui da questão de Israel, Israel do passado, e trazendo para a igreja, colocando a igreja como um Israel futuro, a nova Israel. A nova Israel. Veja o que diz Paulo. Versículo 11 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Estas coisas lhe aconteceram para servir de exemplo e foram escritas para a nossa instrução, nós que fomos atingidos pelo fim dos tempos. Assim, pois, aquele que julga está em pé, tome cuidado para não cair. As tentações que vos aconteceram tiveram medida humana. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentado acima das vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de sair dela e a força para suportá-la. Então o apóstolo está dizendo, olha, o povo lá na antiga aliança, o povo da antiga aliança, sofreram tudo isso e tudo isso foi escrito para a nossa instrução. Por exemplo, meus amados irmãos, no sentido moral nós podemos ver o seguinte. Em 1 Samuel, capítulo 11, está lá o pecado de Davi. Davi que está em seu castelo e olha para uma determinada região e vê a esposa de Urias, Betsabé, tomando banho na cachoeira. E Davi manda chamar aquela mulher, e ali nós sabemos da história, se você não conhece essa história, 1 Samuel capítulo 11, Davi tem relações sexuais com aquela mulher, ou seja, Davi adultera com ela, né? Davi adultera com a mulher de Urias. Davi tinha 600 concubinas e mais não sei quantas mulheres.
Então Davi não precisava de mulher, mas Davi foi e olhou a mulher de Urias e se prostituiu com ela. Depois ainda teve que inventar várias mentiras e não conseguindo fazer com que Urias dormisse com a esposa, porque daí ele passaria a pensar que aquele filho de Davi que ela estava esperando seria dele. Então Davi não conseguindo isso, Davi ainda manda ele levar uma carta para ser posto no local da batalha onde o confronto estava mais acirrado e ali ele seria morto. Então, aquele pecado de Davi, o rei Davi, um fato histórico que aconteceu em Israel, com um rei de Israel, adulterou com a mulher do seu oficial. Isso aí não se repetirá nunca mais. É um fato histórico, é letra, é literal. Aquilo não acontecerá nunca mais. Mas no sentido moral, nós podemos ver aqui que eu não posso fazer aquilo que Davi fez. O sentido moral é exatamente esse. Os acontecimentos relatados na Escritura devem conduzir-nos a um reto e justo agir. Então eu tenho que pensar, se Davi pecou, se por conta daquele pecado Davi foi obrigado, em consciência, a se reconciliar com Deus, a pedir perdão, a escrever o Salmo 51, se reconciliando com Deus, dizendo: Senhor, eu pequei, somente contra vós eu pequei, e o meu pecado está sempre à minha frente. Se Davi passou por isso, eu preciso colocar na minha vida que o adultério não é conivente com a vida de um cristão. Isso é interpretação católica, meu irmão. Porque se eu ficar só na literalidade, se eu ficar somente naquilo que o texto narra como fato histórico, eu vou dizer, foi um pecado de Davi, aí é problema de Davi, eu não tenho nada a ver com isso. Se for assim, o pecado de Adão e Eva é um fato histórico. É um fato que aconteceu. Adão e Eva pecou, então eu poderia dizer, não, Adão e Eva pecou, eu não tenho nada a ver com isso. Como muitas pessoas, muitas igrejas que estão surgindo agora, estão interpretando que nós, eu e você que me escuta, nós não temos o pecado original porque o pecado, a culpa é de Adão, o problema foi de Adão. Não, o pecado foi de Adão, mas a culpa recaiu sobre todos nós. Basta você ler aquilo que está lá em Romanos capítulo 5. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, sim, escreveu, mas aquilo que ele escreveu aos Romanos é para toda a igreja. O sentido literal é para a igreja de Roma, mas o sentido espiritual é para toda a igreja. Toda a igreja tem que olhar para aquela carta de Coríntios e entender que a carta aos Romanos, e entender que Paulo não estava falando somente aos romanos. Literal, sim, aos romanos. Historicamente, sim, aos romanos. Mas no sentido espiritual, na alegoria, no sentido moral e no sentido anagógico, ele estava falando comigo e com você, que é a igreja. Por isso, quando lá no capítulo 5 o apóstolo Paulo diz, olha, o primeiro Adão pecou e por conta do pecado de um só homem entrou o pecado e a morte para todos os homens, ou seja, uma transferência, podemos dizer assim, que é como se fosse uma questão genética, que Adão e Eva sofria e passou para todos os seus filhos, e nós somos filhos também de Adão e Eva, se tratando daquilo que é os nossos ancestrais. Então, o sentido é esse. E no final, né, a última subdivisão do sentido espiritual é o sentido anagógico. Podemos ver realidades e acontecimentos em sua significação eterna, conduzindo-nos à nossa pátria. Assim, a igreja na terra é sinal da Jerusalém celeste. Então, a igreja hoje, né, a anagogia faz isso. A igreja que nós estamos aqui, igreja militante, é um sinal da Jerusalém celeste, ou seja, a igreja militante é um sinal. Quem olhar para a igreja católica, deve ver na igreja católica
a igreja gloriosa, a igreja que já está no céu, a Jerusalém do alto. Se alguém olha para a igreja católica e não vê a Jerusalém do alto, não vê uma igreja imaculada, não vê uma igreja santa, é porque ele está olhando simplesmente para o pecado de homens. Ele não está olhando a igreja na sua totalidade. O seu olhar espiritual ainda está atrofiado, ele não consegue ver aquilo que de fato é o olhar da igreja. A igreja militante é um sinal, é um símbolo da igreja triunfante. O Concílio Vaticano II diz que a igreja é sacramento de salvação para o mundo. Sabe o que significa a palavra sacramento? Sinal. A igreja é um sinal de salvação para o mundo. Então, este é o sentido anagógico. Aquilo que nós vemos aqui, aquilo que nós lemos na Sagrada Escritura, deve nos arrematar para a eternidade. O pecado de Davi, como eu disse, eu olho para o pecado de Davi, é literal, foi Davi que cometeu? Foi. Se eu cometer o mesmo, eu estarei caindo também em pecado. Se eu não cometer este pecado, isto me faz, pela moralidade, e aqui eu não estou falando moralidade no sentido somente de moralidade de ser fariseu, mas pela moral, o sentido moral, eu não trago isso para a minha vida, e eu sendo fiel à minha esposa e a Cristo, eu estarei sendo fiel à esposa, a Jerusalém do alto. O livro do Apocalipse, no finalzinho, né, o capítulo 22, no capítulo 22 do Apocalipse, nós podemos ver no versículo 17, quando o Espírito e a esposa dizem, vem. Aquele que ouve, diga também, vem. Que o sedento venha e quem o deseja receba gratuitamente a água da vida. Então, o Espírito e a esposa dizem, vem. Meus amados irmãos, para fechar aqui, né, no parágrafo 118, ele diz assim, concluindo: a letra ensina o que aconteceu, o literal. A alegoria, o que deves crer. A moral, o que deves fazer. A anagogia, para onde deves caminhar. Então, a letra ensina o que aconteceu. A alegoria, o que deves crer. Está escrito, o que é que eu devo crer? A moral, o que eu devo fazer. A anagogia, para onde eu devo caminhar. Então, esta é a maneira, né? Aqui, ó, Catecismo da Igreja Católica. Esta é a maneira do católico ler e interpretar a Sagrada Escritura. Sem esses tópicos, sem essa maneira, né? Sem esses significados da Sagrada Escritura, nós iremos cair ou na letra morta, e nada terá sentido para nós na Sagrada Escritura, ou nós iremos fazer como os protestantes, interpretando do jeito que quer cada um deles e fazendo aparecer centenas de seitas novas. Nós vamos ler com essas características que eu falei aqui, né? Com esses sentidos, sentido literal e espiritual, dividido nos demais, mas debaixo daquilo que é a interpretação da igreja. Quando eu falei da Arca de Noé como símbolo do batismo, é porque está aqui no Catecismo e Pedro, o próprio Pedro, fez isso. Quando eu falei do Mar Vermelho como sentido do batismo e também da vitória de Cristo sobre a morte, é porque está aqui no Catecismo e o apóstolo Paulo também interpretou desta maneira. Então Deus abençoe você. Esta é a maneira correta do católico interpretar a Bíblia. Santo Agostinho disse: eu não creria nos evangelhos se a autoridade da igreja não me direcionasse para isso. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.